Bom, dando continuidade ao nosso primeiro simpósio goiano de Direito e Processo do Trabalho pós-pandemia, promovido pelo IGT, o Instituto Goiano de Direito do Trabalho, tenho a honra de convidar o Dr. Célio Neto, que é advogado, doutor e mestre em Direito, professor, presidente do Instituto Mundo do Trabalho, autor de livros e artigos. O Dr. Célio Neto falará sobre teletrabalho em uma perspectiva pós-pandemia. É uma modalidade de trabalho que ganhou muita relevância agora durante a pandemia e ele vai nos brindar aí com a sua palestra. Doutor Célio, seja muito bem-vindo para estar aqui conosco. Sara, bom dia. É uma alegria estar aqui no dia de hoje com vocês do IGT. É uma satisfação enorme. Eu só atribuo esse convite, a gentileza do convite, a generosidade da doutora Sara, até tendo em vista a qualidade das exposições que foram prestadas até agora. Se em algum momento o meu áudio não estiver muito bom, estiver cortando e eu não perceber, por gentileza me avisem que daí eu posso repetir. Cumprimento a doutora Sara, agradecendo aí muito por esse... A única coisa que eu lamento desse convite é que eu gostaria de estar presencialmente com vocês naquele lindo auditório do TRT 18. Gostaria de conhecer a pousada do Rio Quente. Eu disse para minha família que a próxima vez que eu fosse para Goiânia iríamos juntos, mas ficará para uma próxima oportunidade. Cumprimento ao doutor Leopoldo, toda a diretoria do IGT, ao doutor Douglas, ministro Douglas, que proferiu a brilhante palestra de exposição, a doutora Bruna, agradecendo aí a gentileza e parabenizando pela condução dos trabalhos. Cumprimento a professora doutora Francesca, doutora Selmara, doutor Tiago, doutor Cássio, doutora Juliane, doutora Carolina Tupinambá, minha colega de GETRAB. E, gente, dando início aqui à minha exposição, também parabenizando aos advogados trabalhistas pela data de hoje, aos meus colegas, eu queria dizer o seguinte: sem aviso, talvez só previsto pelo poeta profeta Raul Seixas, de repente o mundo parou. Veio o Covid-19 e colocou em distanciamento 4 bilhões de pessoas. Quase metade das pessoas do mundo em alguma espécie de distanciamento. Mas o teletrabalho sempre se desenvolveu na crise. Foi assim na década de 70, quando Jack News propôs uma inversão, escrevendo a obra Fazendo do Teletrabalho uma Realidade. E naquela época ele disse: gente, peraí, vamos inverter esse negócio. Ao invés de irmos ao trabalho, o trabalho vem até nós. E o teletrabalho ganhou um grande reforço também nos Estados Unidos da América, pós os atentados de 11 de setembro. No momento próximo ao Covid-19, eram mais de 70 milhões de americanos teletrabalhando. Na Índia, mais da metade dos indianos. Aumentou o volume do meu áudio agora? Melhorou? É? Tá. No Brasil, segundo o TST, 12 milhões de brasileiros antes do Covid-19. Nessa experiência que fomos colocados de sopetão, a maior experiência de teletrabalho, o mundo inteiro dessa forma, eu quero dizer o seguinte: nós estamos em um teletrabalho precário. Isso não é teletrabalho, isso não é home office. Vocês observem só algumas pesquisas, por exemplo, uma delas coloca o seguinte: 34% das pessoas está muito preocupada com o Covid-19, como não poderia deixar de ser. Então não há um desligamento, a pessoa se coloca voltada ao trabalho ou mesmo à família, há uma preocupação externa. 20% preocupadas no relacionamento com os filhos, 22% com os parceiros. Se colocássemos mais uma categoria aí, eu colocaria a categoria da não aguentar a si mesmo. Então eu colocaria, bom, eu não aguento a mim mesmo tanto tempo sozinho. O fato é que tanto é uma experiência precária, que eu vou contar para vocês que lá no escritório nós temos o teletrabalho desde 2013.
e nós tivemos uma pesquisa recente, depois de uma nova reimplementação, porque antes era a cada 15 dias, e nós passamos a fazer semanalmente a partir de 2020, coincidentemente, antes do Covid, depois, evidentemente, é full time. E fizemos uma pesquisa, e vejam, em um teletrabalho estruturado e implementado com todos os cuidados, com uma política de teletrabalho, com uma integração e adaptação do teletrabalhador, com cuidados com saúde e segurança do trabalho, a nossa pesquisa percebeu o seguinte: 40% das respostas que nós tivemos, se há interferência no ambiente familiar, foi dito que é ocasional dentro da equipe do escritório. 40% diz que é quase nenhuma, 10% pouca e 10% somente das pessoas disseram que havia muita interferência. Mas, afinal, estamos falando de teletrabalho. O que é teletrabalho? Quais os conceitos de teletrabalho? Segundo a OIT, é uma forma de trabalho efetuada num lugar diferenciado do escritório central ou do centro de produção, e que implica uma nova tecnologia que permite a separação e facilita a comunicação. Recentemente, a OIT trouxe algumas classificações. Então, ela veio e trouxe dizendo o seguinte: olha, trabalho remoto é o maior. Aí o teletrabalho está dentro do trabalho remoto. E o que é teletrabalho? Numa conceituação mais simples, teletrabalho é trabalho à distância por meio da comunicação e informação ou informática, de forma descentralizada, fora da empresa, fora do centro produtivo. E o home office é o teletrabalho quando prestado de dentro de casa, ou seja, por meio da telemática de dentro de casa. Embora os conceitos da própria OIT se misturem quando traz o home-based work, que é aquele baseado dentro de casa. Isso nos mostra, até mesmo, frente aos conceitos do teletrabalho, que o enquadramento do teletrabalho não se limita ao teletrabalho subordinado, podendo existir também o teletrabalho do empresário, do autônomo, ou mesmo aquele da doutrina italiana, a parasubordinação. Quais são os locais onde eu presto o teletrabalho? No campo, na praia. Esse ano, doutora Sara, fazia muito tempo que não fazia isso, eu tirei 30 dias de férias ao final do ano. E eu fiquei na praia durante 30 dias. Claro que férias de advogado não é essencialmente férias, não há um direito de desconexão absoluto. Então eu fazia reuniões por Skype, lá da praia, eu atendia o telefone de clientes, ou passava, discutia questões com advogados do escritório, etc., com aquele barulhinho do vento da praia. Mas eu estava teletrabalhando, mandando e-mails da cadeira da praia. Então eu posso exercer esse trabalho do domicílio, de um telecentro, de oficinas satélites. Esse trabalho ele pode ser móvel, prestado de um cliente, do aeroporto, de uma rodoviária, de um ônibus. Em campanha nos Estados Unidos, havia uns centros de teletrabalho em movimento durante a campanha de Barack Obama. E, recentemente, em um cenário de criatividade, o home office, em que hotéis passaram a oferecer locais para as pessoas que não têm tranquilidade nesse momento de teletrabalho precário, irem até os hotéis e lá alocarem as suas atividades e realizarem o seu trabalho. Portanto, esse trabalho ele pode ser nômade, ele pode ser fixo ou ele pode ser misto, combinado de diversas formas. No Brasil, o conceito de teletrabalho aparece lá no artigo 75 e diz que é o trabalho, ele considera o teletrabalho quando ele é preponderantemente fora da sede da empresa. Como o professor Manos nos ensinou, data venia, quando a gente discorda do legislador ou discorda do juiz, ele fala, você tem que falar data venia. Então, data venia. Como o teletrabalho é trabalho descentralizado por meio da telemática, sempre que eu estiver de forma descentralizada por meio da telemática, eu estou em teletrabalho. Portanto, me parece que o conceito mais adequado de teletrabalho na CLT deveria ter tirado alguns dispositivos, tal como a aplicação do artigo 62, inciso 3º, quando não fosse preponderantemente fora da empresa, mas mantido o enquadramento de teletrabalho, até porque há outros elementos, como a combinação para o fornecimento dos equipamentos ou não para a realização do trabalho, como as questões que envolvem
saúde e segurança do trabalho. Mas devo reconhecer que segue a mesma ótica do Código de Trabalho português, que usa o termo habitualmente fora da empresa. Mas essa forma que agora parece se descobrir de maneira muito rápida, o que já era uma tendência, mas essa tendência foi acelerada, traz diversas grandes temáticas a serem apreciadas daqui por diante. Uma delas é o direito à informação, lá previsto no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9 da Agenda 2030. Afinal, como em uma sociedade da informação, onde o petróleo onde o novo petróleo é a informação, são os dados, como exercer os direitos da personalidade, como concretizar direitos fundamentais sem a informação. Então, aqui a importância, e se coloca aqui, que por meio da comunicação e informação, pela telemática, deve-se chegar, disponibilizar a informação para todos, assim previsto no Marco Civil da Internet, assim previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, e por aí vai. Há a importância, uma outra temática, da adaptação desse teletrabalhador. E aqui vale a menção, saiu um programa do TRE, que foi publicado no Globo do dia 13 de abril, que o TRE fez plantão psicológico no Mato Grosso para auxiliar os servidores na adaptação do teletrabalho e isolamento social. Tal como nos Estados Unidos há um programa de teletrabalho, onde há um gerente de teletrabalho que toma um cuidado com os trabalhadores. Eu defendo, no livro em que eu abordo o trabalho em ambiente virtual, que haja um treinamento, uma capacitação desse trabalhador para que ele possa exercer essa atividade com todos os cuidados, inclusive não misturando demasiadamente família e trabalho, o que nos leva a outro ponto importantíssimo que a gente tem percebido nesse momento, que é o direito de desconexão, entendido como tal o direito ao lazer e descanso em oposição ao trabalho. O ônus da atividade, outro elemento, uma grande temática que nós temos que discutir, a produtividade, pode-se exigir uma produtividade superior ou não em regime de teletrabalho? O direito ao esquecimento, afinal, o que está na nuvem vai ficar lá eternamente, ou aquilo que eu fiz lá na universidade, lá nos tempos de colégio, ficarão eternamente na memória de todos e guardado ali nas redes sociais? O controle de jornada, a CLT traz uma disposição, a possibilidade de controle de jornada, deve-se manter o controle de jornada? Não, quais são as regras? Os benefícios, como funcionam os benefícios em regime de teletrabalho? Há alguma alteração? E o acidente de trabalho? E as doenças do trabalho, quando ocasionadas pelo trabalho prestado à distância? E aí, a importância da inspeção no local de trabalho. Afinal, de um lado, a privacidade e intimidade do trabalhador, de outro, o próprio direito à saúde e segurança, que é dever do empregador. E num ambiente virtual mais amplo, o relacionamento nas redes sociais, afinal, não existe direito absoluto, devem ser sopesados. Aqui, como bem trouxe o ministro Douglas, à luz do princípio da proporcionalidade, o meu direito não pode ferir o meu direito de me manifestar nas redes sociais, seja como trabalhador, seja como empregador, não pode ferir direitos de terceiros, do outro empregador, de prestadores de serviço, de colegas de trabalho. E a avaliação da inteligência artificial nessa prestação de trabalho? Como fica o meu sentimento de pertencimento a que Zygmunt Bauman se refere, no sentido de eu me sentir fazendo parte de algo e não uma ilha isolada, distante, principalmente no teletrabalho full-time? A igualdade de gênero que se pode buscar aqui no teletrabalho, especialmente no pós-licença maternidade, na medida que o Correio Brasiliense, em uma matéria no ano passado, demonstrou que metade das mulheres são demitidas no Brasil após o retorno da licença gestante. Como se nós tivéssemos nascido de chocadeiras. E a representação dos trabalhadores em ambiente virtual, como deve se dar? E a proteção de dados. Gente, vejam só, houve 84% de aumento no uso das ferramentas de trabalho remoto. Há uma pesquisa demonstrando 14.000% de aumento em ataques de spam e phishing. E 91% dos ataques cibernéticos se iniciam em campanhas de phishing, traz essa pesquisa.
E essa pesquisa aponta, com base numa análise do Cambridge Center for Risk Studies e pela seguradora Lloyds, que em 24 horas, um só e-mail infectado e passado adiante poderia infectar 30 milhões de dispositivos digitais, afetando os sistemas de 600 mil empresas no mundo a um custo de uma cyberpandemia de 193 bilhões de reais. Lei 14.010, na sexta-feira passada, foi editada, trazendo de imediato a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, quase de imediato, agora para agosto, em que pese ainda tem uma medida provisória, toda uma discussão, a proteção da propriedade imaterial do empregador. Gente, e qual é o local da prestação de trabalho? A prestação de trabalho ocorre na nuvem. Como aplicar? Qual convenção coletiva aplicar aqui, meu querido amigo Mauro Schiavi, a quem eu cumprimento, colega de painel? E no teletrabalho transnacional, quais as regras a serem utilizadas? Esse é um cenário de diversas grandes temáticas que teremos que enfrentar daqui por diante. E vamos começar a enfrentar desde já. Então vamos lá. Ponto 1. Brincadeira. Não vou enfrentar todos esses pontos. Você tem ótimos palestrantes. Eu não vou ficar aqui incomodando vocês. Eu vou falar rapidinho de um ou outro e aí nós vamos dar seguimento. Depois, quem quiser, nós vamos discutindo outras temáticas aí na continuidade. E eu também quero voltar a ser convidado, daí eu posso falar outras vezes. Vejam só, o artigo 62, inciso 3º da CLT, ele fala que você está isento do controle de jornada em teletrabalho. Há quem defenda que você aplique, tal como o artigo 62, inciso 1º da CLT, o controle de jornada quando se trata de um teletrabalho em que há a possibilidade de controle de jornada. A redação do 62, inciso 1º, diz que os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário. Aqui a doutrina caminhou no sentido de entender aqui pela possibilidade de controle de jornada. Bom, esse dispositivo do artigo 62, inciso 1º, é de 1994. Doutora Selmara, 1994 não foi só o ano que nós ganhamos o Tetra, mas também foi o ano de fundação do Yahoo, o ano de fundação o ano de criação da web, a indexação de páginas, fruto da genialidade de Tim Berners-Lee com base nos escritos de um visionário chamado Vannevar Bush. Depois, só em 98 veio o YouTube, e aí nós fomos avançando numa tecnologia. O que eu quero dizer é que de 94 para cá, houve muito avanço tecnológico. E a forma de prestação de trabalho, desde as primeiras revoluções industriais até o momento atual, fez com que o trabalho se tornasse muito mais autônomo, muito menos enfadonho, muito menos repetitivo, na sua maioria. Evidentemente, não é uma tônica para todos, até porque nós vivemos cenários em que se convive a segunda revolução industrial com a quarta, mas especialmente as empresas de tecnologia e em vários segmentos, aonde se insere uma forma de trabalho, portanto, em que a criatividade, a autonomia, o que se busca aqui num teletrabalho é a confiança de que aquele trabalho está sendo prestado, sem a necessidade da fiscalização. Em um trabalho autônomo, o que se espera são os resultados, aonde essa criatividade ela não pode ser tolhida tal como era na escola antigamente. A criança desenhava lá um cavalo com asas, e aí a professora dizia: olha, você não pode desenhar o cavalo com asas porque o cavalo não tem asas. Mas, gente, se tirarmos as asas do cavalo nesse momento, perderemos para a inteligência artificial. Temos que ter criatividade nesse momento. Naquele momento, naquelas primeiras revoluções industriais, o relógio nos deixou aprisionado dentro da forma e os horários de trabalho da fábrica. No teletrabalho, nós temos a autonomia de gerenciarmos os nossos tempos e o nosso meio e modo de trabalho. Aqui se estabelece um autogerenciamento, um empoderamento de um trabalhador que tem muito mais liberdade. Nesse sentido, Domênico De Masi diz o seguinte: ainda aplicamos ao trabalho intelectual
regras que foram pensadas para o trabalho material. Mas o trabalho material requer quase sempre uma unidade de tempo e lugar, a fábrica. Enquanto o trabalho imaterial não exige nem copresença física, nem sincronismo. E aí eu me valho de uma frase minha, com base em Zygmunt Bauman, que eu digo o seguinte: o tempo é imediato. Não precisa mais ser controlado. Já foi aniquilado ou suicidou-se. Afinal, a produção não é mais em linha, tempo a tempo, rotinizada, perdendo sentido a sua medição. Nesses termos, vem a resolução 670 do STF, de âmbito interno, que coloca já em seu artigo 1º, fica estabelecido um modelo diferenciado de gestão de atividades. Voltado ao quê? Voltado para a entrega de resultados nos trabalhos realizados nos formatos presencial e à distância, e continua, etc. e tal. Eu não tenho tempo aqui de dizer diversas outras situações que nos levam a um pensamento diverso, tal como os posicionamentos da ANAMATRA, a legislação portuguesa, que nos artigos 165 e 169 combinados nos levam aqui à aplicação de um limite de período de normal de trabalho. Então eu sei que existe algo potente contra aquilo que eu defendo. Mas eu tenho tempo de dizer o seguinte: na minha ótica, o teletrabalho, pela sua essência, pela sua natureza, ele deve ser exercido sem controle de jornada, desde que a atividade assim o permita. Desde que a empresa não determine que se trabalhe à distância como se estivesse presencialmente em termos de gerenciamento, fiscalização, sem que aquele relógio seja do trabalhador, que pode parar à tarde e assistir um jogo da Champions e depois trabalhar à noite se ele o quiser. Então eu não posso pensar, por exemplo, em um setor de call center e dizer: olha, você vai trabalhar por meio da telemática em casa, você não tem horário de trabalho. Claro que não, porque o call center tem horários certos e determinados para se executar o trabalho. E aí pega um gancho aqui, já finalizando a questão da jornada de trabalho, com a MP 927, no artigo 4º, parágrafo 5º, que prevê que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão, de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Gente, isso só pode ser lido sob a ótica do ocasional, do eventual. Se o empregado passar a encaminhar mensagens eletrônicas ou usar o WhatsApp final de semana, na madrugada, sem parar, etc. e tal, isso vai gerar, sim, o direito às horas extras e haverá um passivo trabalhista aqui considerável que há de se ter cuidado. Caminhando para uma parte mais já ao final, porque eu estou vendo aqui que meu tempo está chegando no final, o que eu trago como projeção, já que a gente não vai ter tempo de enfrentar a questão da produtividade? Só digo que Domênico De Masi aponta que nós temos uma produtividade, se em casa demoramos, o que em casa aliás, na empresa demoramos 8 a 10 horas, em casa fazemos em 4 a 5 horas, em razão de não termos as mesmas interrupções. Na prática, dentro do escritório, fizemos uma pesquisa depois do apoio que nos deu o grupo de consultoria em teletrabalho da Sobrate, e onde se percebeu, numa reimplementação mais moderna do teletrabalho, que a produtividade melhorou para 63,6% dos colaboradores. Manteve-se igual para 9,1% e melhorou muito para 27,3% dos nossos colaboradores. Na ANEEL, foi feita uma pesquisa, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a área que cuida de pesquisa e desenvolvimento analisou 210% mais projetos que em igual período de 2019, agora em tempos de Covid, em tempos de teletrabalho precário, e 111% mais projetos de eficiência energética. A própria ANEEL previu uma economia de teve uma economia de 15,1 milhões de reais, segundo o Globo, do dia 8 de junho de 2020,
em gastos dos escritórios nos 5 primeiros meses. Os resultados que nos trazem aqui, na pesquisa feita lá no escritório, com relação à qualidade de vida, 54,5% antes desse momento que estamos vivendo precário, disseram que a qualidade de vida melhorou muito. E 36,4% melhorou. E manteve-se igual 9,1%. Caminhando aqui para o final. Projeção. A Petrobras, o presidente da Petrobras tinha dito para o Valor no dia 8 de junho que a pandemia demonstrou ser possível trabalhar com 50% do efetivo dos escritórios. E agora, recentemente, deu uma entrevista que 50% dos empregados da Petrobras trabalharão à distância. É o País, no dia 22 de maio de 2020, disse que o Facebook, na próxima década, terá metade da sua equipe trabalhando à distância. Uma pesquisa da Grant Thornton, com 705 profissionais, disse que 54% deles irão pedir aos gestores para trabalhar de forma remota. O que se espera? Novas configurações nos locais de trabalho, com layouts visando distanciamento maior, divisórias, maior limpeza das áreas comuns, rodízio para evitar aglomerações, novas arquiteturas de moradias, inclusive com espaços para exercer o trabalho, mantendo a rotina familiar, a melhora das comunicações, a telemedicina deve vir forte, e eu me valho dessas novas configurações que trago aqui com base em um escrito do Maurício Moura, que traz uma crônica muito bacana que eu recomendo, tratando de um personagem lusitano, e eu encerro com ele. Esse personagem lusitano vivia na Grande Paris, era um homem abastado, que vivia em grandes festas, e um dia teve que voltar ao interior e percebeu o quanto poderia ser feliz no interior. E aí ele termina essa crônica dizendo o seguinte: quem sabe descobrirão o mesmo caminho do personagem lusitano, que a felicidade pós-corona pode ser encontrada bem distante da civilização. Bastará um bom acesso à internet e o mundo estará sempre aberto. Entraremos na era do teletrabalho. Doutora Sara, com isso eu me despeço, agradeço a gentileza do convite, é uma honra, é uma grande alegria estar aqui. Cumprimento a todos os demais colegas, é uma felicidade, cumprimento a todos os ouvintes. Desejo mais sucesso aí na continuidade do evento, um evento maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada, doutor Célio. Realmente, as suas colocações foram muito pertinentes, foram na medida, especialmente os últimos números que o senhor trouxe, né, essas estatísticas foram excelentes, enriqueceram muito. Temos aqui muitos elogios e mensagens para o senhor no nosso chat do YouTube. Convido o senhor a dar uma olhada depois